Olá pessoal, tudo bem? Então, eu estou fazendo esse vídeo para explicar um pouquinho mais, na verdade, sobre como nós vamos proceder com o retorno gradual das missas em nossa igreja, na Igreja Matriz, Basílica São Miguel Arcanjo. Então, é importante pontuar algumas realidades antes da gente entrar nas orientações específicas. Primeiro, nós deixamos de rezar missa com a presença de fiéis a partir do dia 19 de março. Então, dia 18 de março foi o último dia em que nós rezamos missa com a presença de fiéis. Deixamos de rezar, inclusive, antes que a prefeitura decretasse, ou o governo do estado decretasse, o isolamento social. E desde então, nós estamos rezando a missa sem a participação de fiéis, transmitindo pelas redes sociais da Basílica e rezando pelo nosso povo. E nesses quase 3 meses de isolamento social, nós procuramos estar de uma forma muito intensa na vida de todos vocês. Missa diária, nós fizemos ali no mês de março, abril, o Terço da Misericórdia todos os dias, a Quaresma de São Miguel Arcanjo todos os dias. Depois nós vivenciamos a Semana Santa, tentamos fazer ao máximo aquilo que era a nossa prática comum para ajudar vocês a viverem a Semana Santa. Fizemos as celebrações pascais, fizemos o Domingo da Misericórdia, à tarde, um texto da misericórdia bem bonito, bem refletido, e à noite a missa solene. Depois nós, no mês de maio, iniciamos o Santo Rosário, rezamos também a Coroa de São Miguel Arcanjo, fizemos a novena do Divino Espírito Santo, 2 momentos ao dia com vocês, de manhã sempre postando um vídeo sobre as orações, como rezar a novena do Divino, e à noite a missa. Depois nós também trouxemos outras realidades para as redes sociais. Lançamos um programa chamado Viver Segundo Domingo, para ajudar você a rezar durante a semana, e agora nesse mês de junho estamos fazendo toda sexta-feira, a Sexta-feira com o Sagrado Coração, uma forma também da gente conhecer melhor e rezar com a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, nesse período de quase 3 meses, nós estivemos de uma forma muito intensa presente na vida de todos vocês. A igreja reabriu para a presença dos fiéis com oração individual a partir da segunda-feira após a Páscoa. E nós voltamos a atender confissões a partir do mês de maio. Então, tudo isso tem acontecido com muita tranquilidade, graças a Deus. Havia ali uma preocupação de quando nós reabríssemos a igreja para oração individual, haveria uma aglomeração e isso nunca aconteceu. Também havia uma preocupação se quando nós voltássemos a atender confissões, haveria também uma aglomeração. E isso também, graças a Deus, não aconteceu. Nós estamos atendendo aí uma média de 10, 15 pessoas durante quarta, quinta, sexta e sábado, do horário das 14 às 16 horas. Então, está assim bem tranquilo, graças a Deus. Muito bem, dito tudo isso, é importante também pontuar que no dia 29 de maio, nosso bispo diocesano fez uma reunião com o Conselho de Presbíteros, do qual eu participo, e baseado na fala do governador do estado, do Plano de São Paulo, de uma maior flexibilização, nosso bispo então decidiu com o conselho que as igrejas poderiam retornar com as missas a partir do dia 1º de junho. O bispo orientou que desse preferência para as missas, para as liturgias dominicais, ou seja, o sábado à noite e o domingo, e que nesse mês de junho se rezasse somente nas igrejas matrizes, ampliando os horários de missa. Então, o bispo passou essas orientações para nós, bem como reduziu a capacidade do templo em 30%, reforçou todas
as orientações relacionadas à questão da saúde, uso de máscara, higienização com álcool em gel, distanciamento, tudo isso está no decreto do bispo, do dia 29 de maio. Desde então, eu procurei a Prefeitura Municipal para dialogar e ver essa possibilidade desse retorno das missas aqui na Basílica. Fiz um protocolo de reabertura da igreja com missas, apresentei à Prefeitura e desde então nós temos dialogado. Um sentimento que tanto estava em mim quanto na Prefeitura é que o dia 7 era muito precipitado para nós. Da nossa parte, havia sim uma questão logística que precisava ser providenciada. Então, grupos de voluntários para nos ajudar nas higienizações, a própria disposição dos lugares na igreja. E também, assim, havia uma certa preocupação desse retorno muito rápido, né? Então, a gente optou, eu lembro que eu liguei para a Prefeitura e disse, olha, nós optamos retornar no dia 14. Então, a Prefeitura entendeu, acolheu essa nossa fala e aí ficou certo que a partir do dia 14 de junho, domingo, nós poderemos retornar com as nossas missas presenciais. Não só a Igreja Católica, esse decreto da Prefeitura valerá para todas as religiões. A Prefeitura deve, essa semana, postar o seu decreto. Mas nós estamos dialogando em relação aos protocolos, até porque eu preciso avisar vocês para se prepararem. Então, tudo isso para dizer que esse retorno das missas, com todas as limitações e orientações que vamos passar a seguir, não foi algo assim, não pensado, não refletido, né? Pelo contrário, foi algo que a gente ponderou, pensou, né? Avaliou e agora então, com um pouco mais de segurança, nós vamos dar esse passo. Levando em consideração que a cidade de Itapetininga já tem missa desde o dia 1º de junho, a cidade de Tatuí, Pilar do Sul, Sorocaba voltaram com as missas nesse final de semana do 7 de junho. Então isso tem sido uma tendência, né? São Paulo, Rio de Janeiro estão com essa tendência também. Então nós vamos retornar com as missas no dia 14 de junho, próximo domingo, e nós vamos, de princípio, oferecer 6 horários de missas na Basílica somente. Os horários são 7, 9, 11, 15, 17 e 19. Então, nós estamos deixando de rezar 2 missas, passando a rezar 6 missas na Basílica. Outro ponto que é importante ser dito é que a Basílica ela tem uma capacidade de 700 pessoas sentadas. O percentual recomendado pela Prefeitura, pelo Bispo, é de 30%, o que nos daria um total de 210 pessoas sentadas. Porém, devido à realidade dos bancos, nós não conseguimos dispor esse total de lugares. Então, nós definimos 155 lugares que estarão disponíveis para as pessoas poderem participar da missa, com o distanciamento de 1,5 m entre cada lugar, e ali contando com a disposição do presbitério e das pessoas que estarão nos ajudando voluntariamente. Então serão 155 lugares. Tudo isso eu já coloquei em um ofício que eu postei no Facebook no domingo à noite. Então isso já é de conhecimento de todos, só estou dando um pouco mais de detalhes, né? Para participar da missa é importante dar o nome na secretaria paroquial. Haverá uma lista de presença, sim, só entrará na igreja quem estiver na lista. Isso é o mínimo que nós podemos fazer para a organização dos lugares. Não haverá a possibilidade das pessoas ficarem participando da missa em pé, porque não tem mais cadeira. Então, só estará dentro da igreja as pessoas que estiverem dentro da limitação de cadeiras, 155 lugares, tá ok?
Algumas orientações práticas. A entrada para a missa será pela porta central. Então, as portas laterais elas estarão abertas, porém com um impedimento ali para a entrada, isso visando a circulação do ar. E a porta central, a porta ali que dá de frente para a escadaria, ela será o acesso para a entrada na igreja. Vai entrar uma pessoa por vez, por conta da lista de presença, e entrando na igreja, haverá um voluntário com álcool em gel para colocar o álcool em gel na mão da pessoa, certo? Então, você entrou na igreja, você já recebe o álcool em gel. Nós vamos ter 6 lugares com álcool em gel disponível dentro do corpo da igreja, mas na entrada você já recebe o álcool em gel na mão. Outra questão que é básica, mas é importante lembrar, é que só será permitido entrar na igreja quem estiver de máscara. Não somente por conta da missa, essa já é a determinação. Então, se você entrar na igreja hoje, você vai ver um cartaz dizendo que é obrigatório o uso de máscara dentro da igreja, até que o governo estadual tire essa lei, né, da nossa convivência social. Então, só vai estar na igreja para participar das missas quem estiver de máscara, incluindo o padre, os leitores, os cantores, todo mundo de máscara, tá bom? Depois, você vai entrar, você vai sentar no seu lugar, haverá 2 pessoas ajudando a organização ali dos lugares disponíveis dentro da igreja, e aí nós vamos iniciar a missa com um pouco mais de simplicidade. Nós não vamos fazer a procissão de entrada, né? Até porque isso geraria uma aglomeração no fundo da igreja, as pessoas já estarão sentadas nos seus lugares e o presidente com ali o diácono vão fazer a entrada através da sacristia. Nós optamos pelos cantos essenciais, então haverá somente o canto de entrada, o salmo, a aclamação ao evangelho, depois o canto de comunhão e o canto final. Os outros momentos que poderia existir o canto, haverá então a oração rezada, né? Para que a missa ela não se demore muito e também porque uma das orientações é se evitar o canto em excesso, né? Apesar de que os cantores estarão usando máscara, mas então existe essa orientação e nós vamos então diminuir as músicas no decorrer dessas missas. No momento do ofertório, nós não vamos fazer aquela procissão com os dons do pão e o vinho, como costumeiramente fazíamos, do fundo da igreja, e também não haverá aquele momento onde as pessoas vão espontaneamente fazer a sua contribuição. Nós vamos deixar isso para o final da missa, no momento em que você estiver saindo da igreja. Então, não haverá essa fila e, ao mesmo tempo, essa aglomeração. Também no momento da comunhão, não haverá a fila costumeira da comunhão. Como que vai acontecer? O padre vai levantar a hóstia, vai dizer corpo de Cristo, a assembleia inteira vai responder amém, e aí os ministros vão higienizar a mão e vão então até os lugares para distribuir a comunhão. Então não vai acontecer aquela fila de comunhão. Então, durante a missa não vai ter fila nenhuma. As pessoas vão entrar na igreja, vão sentar, vão participar da missa nos seus lugares e depois vão se levantar para sair da igreja. Então, é assim que nós vamos proceder. As pessoas saindo da igreja, e aqui a gente vai pedir um pouquinho de agilidade, né? Porque nós temos que higienizar a igreja para a próxima missa e o tempo é curto. Então, acabou a missa, a gente vai pedir para que as pessoas saiam da igreja, nós vamos fechar as portas e um grupo de voluntários vai fazer a higienização dos bancos, do chão e dos principais lugares onde as pessoas possam vir a tocar, certo? Então, ficar na Capela do Santíssimo rezando, rezar em frente à imagem de São Miguel Arcanjo, ou das outras imagens, nós vamos pedir para que você faça isso durante os dias da semana em que a igreja está aberta. No dia da missa,
a gente não vai poder ter esse tempo disponível, porque nós temos que, entre uma missa e outra, higienizar e começar a acolher o novo grupo que vai participar da próxima missa. Então, nós vamos ter esse cuidado, tá bom? Queria ressaltar também que aqui em nossa diocese, a gente não tem o costume de rezar o Pai Nosso de mãos dadas e também já é quase que uma prática nossa não fazer aquele momento de desejar a paz uns aos outros. Então, a gente não tem esse momento em que as pessoas se dão as mãos dentro da missa e a gente vai continuar com essa prática e a gente recomenda que as pessoas, ao se encontrarem, né, se conversem uma com a outra à distância, né? Não é o momento da gente estar abraçando, mesmo pegando na mão. Então, isso aí não acontece dentro da missa. O banheiro estará funcionando durante, né, os horários da missa. Haverá um funcionário cuidando da higienização do banheiro, mas os bebedouros não estarão funcionando. Então, se você tem vontade de beber água durante a missa, traga a sua garrafinha de água para que você possa, então, tomar a água no decorrer da celebração. Nós não vamos ter o bebedouro disponível para que as pessoas possam tomar água, porque essa é uma das recomendações da saúde. Então, o banheiro vai estar aberto, porém, o bebedouro não estará funcionando. Quando terminar a missa, as 3 portas da igreja estarão, então, abertas para que as pessoas possam sair com tranquilidade, sem se aglomerarem. Volto a dizer, é um grupo pequeno, são 155 pessoas. Dessas 155 pessoas, cerca de 25, 30 estão ligadas aos serviços da liturgia, do canto, até mesmo esse grupo de voluntários. Então, esse grupo não vai sair de imediato. Então, a gente está falando ali de 100, 120 pessoas no máximo que estarão saindo em 3 portas. Então, seria como se 40 pessoas estivessem saindo por cada porta. É um grupo reduzido, né? Então não precisa aglomeração, não precisa pressa. Acabou a missa, cada um sai com tranquilidade pelas 3 portas da igreja, tá ok? Agora tem algo que eu quero pedir muita contribuição de vocês, a compreensão e a colaboração. Existe um grupo de risco que ainda precisa de cuidados especiais e a recomendação é que esse grupo de risco fique em casa. Crianças, pessoas maiores de 60 anos, pessoas com comorbidades, pertencem ao grupo de risco. Então, a recomendação é que essas pessoas fiquem em casa. Nós vamos continuar transmitindo a missa das 19 horas pelas redes sociais e você também tem a oportunidade de participar das missas pelas TVs católicas. Então a gente pede muita colaboração de vocês, das pessoas que são grupo de risco, você que tem um pai, uma mãe que já é de idade mais avançada e está manifestando o desejo de participar da missa nesses primeiros dias, converse, oriente, peça que tenha um pouco mais de calma, de paciência, né? É um retorno, mas esse retorno ele é gradual, nós não estamos na nossa normalidade, nós não estamos ainda com condições de viver aquilo que nós vivíamos antes da pandemia e nós não sabemos com quanto tempo nós conseguiremos voltar a uma certa normalidade. Então, assim, a gente pede muita compreensão de vocês e essa ajuda, né, para que essas pessoas do grupo de risco, nesse primeiro momento, não participem das missas. É isso, gente. A gente gostaria, então, nesse vídeo de passar essas orientações para vocês, essas maiores explicações. Vamos continuar em oração. A pandemia não acabou. Nós precisamos continuar nos cuidando. A economia e os serviços estão voltando às suas atividades, com as limitações e com as orientações específicas. Porém, a gente precisa ter consciência que a pandemia não acabou. Então, vamos continuar em estado de vigilância, nos cuidando, vamos fazer aquilo que é possível, né? Aquilo que a gente pode deixar um pouquinho mais para frente,
vamos adiando e vamos continuar em oração para que tudo isso passe o quanto antes. Queremos, nesse retorno gradual das missas, mais uma vez dizer do nosso compromisso pelo bem-estar de todos, do nosso cuidado, da nossa atenção, e vamos colocar tudo isso sob os cuidados de Deus, pedindo sempre a intercessão de São Miguel Arcanjo, nosso anjo protetor, nosso padroeiro, para que nos defenda nesses males da vida, em especial nesse mal do Covid-19. Forte abraço para você e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.